com a nossa boa vontade, porque ele diz assim: não existe mármore mais puro e mais precioso do que o sentimento, e nem um cinzel é superior ao da boa vontade. O mármore na época era um material muito rico, muito desejado. Os palácios, as grandes construções, os reis queriam esse material, porque era o que dava uma maior suntuosidade às obras na época. Então Jesus utiliza o mármore, comparando com o nosso sentimento. Então Jesus, iniciando a edificação da Boa Nova na terra, ele já falava da necessidade de trabalharmos os nossos sentimentos. Só que ele diz assim: olha, precisamos usar o cinzel. O que é o cinzel? O cinzel é aquele instrumento que o artista plástico utiliza para podar, para eliminar, para fazer as arestas, para moldar a sua obra de arte. Então o cinzel corta, o cinzel elimina e o cinzel molda. Então nós precisamos fazer isso com aquilo que nós sentimos. Jesus diz que nós precisamos criar condições para edificarmos essa obra divina, porque aí então o reino de Deus que está dentro de nós poderá realmente ser edificado. Todos nós desejamos esse reino, porque esse reino é que nos dizem os espíritos, é aonde está a felicidade, a alegria, a plenitude da vida. Mas nós precisamos observar que Jesus disse assim: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. E o primeiro fruto que nós conseguimos colocar na árvore do nosso coração é o nosso sentimento. Certa feita, eu vi o Dr. Haroldo Dutra fazendo essa pergunta, eu achei muito interessante. Como você está espiritualmente falando? Todos nós estamos aqui reunidos nesta noite com um objetivo, né? Nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos melhorar a nossa condição. E nós já paramos para fazer um balanço? Como que nós estamos? Como que foi a nossa vida até aqui? Conhecendo a doutrina espírita, o que ela proporcionou de diferente na nossa vida? Ele responde assim a pergunta: quais os sentimentos que carrega consigo? Quais os sentimentos que nós carregamos? E dizendo para nós que a nossa estatura espiritual, o tamanho da nossa evolução espiritual, vai depender daquilo que nós estamos sentindo hoje. O que nós estamos sentindo? Bem-aventurados os que têm puro coração. Diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante das circunstâncias, quais os sentimentos que brotam primeiro na nossa vida? Porque na comparativa que ele faz, ele coloca para nós com muita propriedade que tudo na vida primeiro nós sentimos. Olha, uma vez conversando com a nossa companheira, ela contou para mim como é que essa casa nasceu. E eu achei muito linda a história de vida dessa casa. Então, para essa casa ser edificada, um dia alguém sentiu vontade de que o trabalho aqui acontecesse. O trabalho de divulgação do Evangelho, o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho de acolhimento das criaturas que necessitavam saber um pouquinho mais acerca da vida. Primeiro sentiu-se vontade, depois pensou em edificar um plano, encontrou um irmão querido que pôs mão à obra e começou a fazer o trabalho. Mas primeiro sentiu vontade. Aquele nosso irmãozinho que está lá na penitenciária, porque cometeu um crime, ele cometeu o crime porque primeiro ele sentiu ou ódio, ou ressentimento, ou estava num estado de cólera, não se deu conta do que estava fazendo. Depois, vamos dizer assim, intempestivamente, ele pensa em cometer o crime e faz. Aquele que rouba, ele sente desejo de ter aquilo que ele não possui. E que às vezes ele poderia possuir, mas à custa de um trabalho. Então o que ele faz? Sentindo isso, ele arquiteta o roubo, ele entra, assalta e comete o crime. Então tudo na vida passa por essa zona do sentimento. Então, na noite de hoje, nós gostaríamos de convidar a todos para fazer essa reflexão.
Quais os sentimentos que nós estamos armazenando no nosso coração? Porque aqui, como encarnado ou desencarnados, nós não mudamos a nossa maneira de sentir. Nós continuamos sendo quem nós somos. Na educação dos sentimentos, é muito importante nós lembrarmos de algo que nós estamos acostumados a ouvir na casa espírita. Nós ouvimos e fazemos igual aquela criança rebelde. A gente às vezes se esquece que nós precisamos desenvolver as duas asas. As asas do sentimento, da afetividade, da moral e a asa do conhecimento. Mas essas duas asas precisam do impulso da vontade para a gente poder adquirir em plenitude as condições para chegar, olha lá, na condição de espíritos perfeitos, porque essa perfeição nos garante a felicidade. Quem que não quer ser feliz? Todo mundo, não é verdade? Nós vivemos todos os dias em busca dessa felicidade. Só que às vezes nós buscamos essa felicidade nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Nós acreditamos que na aquisição de esse ou aquele bem, aquilo que nós sonhamos materialmente falando, nós vamos ser felizes. Quando nós conquistamos aquilo, aquilo já não tem tanta graça e nós queremos uma outra coisa, começamos um novo projeto. Agora, a verdadeira felicidade consiste em conseguirmos desenvolvermos essas duas asas, porque aí então nós vamos entender o porquê dos porquês. Olha, há 2000 anos, Jesus deixou essa mensagem, que não existe mármore mais puro e mais precioso do que o nosso sentimento. Há 2000 anos nós ouvimos isso. A doutrina espírita vem para clarear o nosso conhecimento e hoje nós podemos ter outras explicações. No Evangelho, o Espírito de Lázaro, ele fala para a gente assim, olha meus irmãos, no início, olha lá, no início do gráfico, daquela curva, nós tínhamos só instintos. O que era instinto? Nós lutávamos para comermos, para bebermos, para nos vestirmos, para nos protegermos das intempéries, dos perigos que nos assaltavam. Um pouquinho mais desenvolvido, avançado, nós temos as sensações, que é o que nós sentimos hoje. Mas ele diz, quando instruídos e depurados, nós temos sentimento. E o requinte do sentimento é o amor. Qual amor? É o amor de marido para mulher, de mulher para marido, de pai para filho, de filho para pai. O amor de mãe? Não, não é desse amor. Embora, como nós falamos tanto semana passada acerca do Dia das Mães, o amor, segundo Emmanuel, que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Contam que certa feita uma mulher chegou e disse, Chico, ora pelo meu filho. Eu tenho chorado muito por ele, Chico. E Chico diz assim, minha filha, Emmanuel está aqui do lado dizendo para que eu ore. Mas que você ore também, porque uma prece de mãe arrebenta as portas do céu. Quer dizer que o amor de mãe é o amor que mais se compara ao amor de Deus por cada um de nós. Mas esse requinte de sentimento que o Espírito Lázaro fala, é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. É o amor incondicional. É o amor daquele que veio das alturas estar conosco, sofreu o que sofreu, deixou seu testemunho, deixou o seu exemplo e disse assim, vai meu irmão, eu na condição de irmão mais velho, estou te ensinando, é esse o caminho. Segue por esse caminho. Esse é o amor de Jesus. É o amor que ama, é o amor que perdoa, é o amor que entende, é o amor que vê no outro realmente um irmão. Agora, nós poderíamos falar, Cristina, mas qual é o caminho para essa educação? O primeiro ponto é nós nos conhecermos. É nós nos conhecermos. Da mesma forma que ao longo da vida nós vamos conhecendo o nosso corpo, não vamos? A gente diz assim, olha, hoje nós vamos almoçar, mas eu não posso comer isso, porque quando eu como isso, eu sinto tal coisa. Olha, eu não posso dormir depois de tal hora, porque no outro dia eu não sou ninguém. Olha, eu não posso sair sem um agasalho quando está muito frio, porque eu tenho uma rinite alérgica, ou eu fico com um resfriado com facilidade. Nós vamos nos conhecendo, a gente vai sabendo o que é bom, o que não é, o que a gente tem que evitar, para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais equilibrada. Quando a criatura aprende a conhecer o seu corpo, ela vai evitando certos de sabores para ela ter mais conforto.
nós precisamos conhecer a nossa estatura espiritual hoje para a gente poder saber o que nós precisamos melhorar. Se a criatura não quiser fazer essa viagem, não tem jeito. Se a pessoa também está frequentando a casa espírita, buscando os recursos que a casa dá, e ela não se deu conta ainda de que ela, na vida, ela é um espírito que está num corpo, e esse espírito traz uma bagagem espiritual, e essa bagagem espiritual tem coisas boas, aquisições do passado, mas também ela precisa admitir que tem muita ainda a melhorar. Todos nós temos, cada um de nós temos um pontinho ali que precisamos usar esse cinzel da boa vontade para ir lapidando, e nós sabemos que isso a gente não consegue da noite para o dia. Mas quando eu consigo entender quem eu sou, no dia a dia minha postura diante das coisas muda. Se eu realmente me entender como um espírito que estou passando pela terra, que eu não vou acabar, que a minha vida continua, que eu continuo com os mesmos sentimentos que eu trabalhei aqui, que eu lapidei aqui, eu vou procurando me tornar criatura melhor. Agora eu vou falar de uma questão que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram na casa. É uma questão inédita, nenhum orador nunca passou por aqui que pudesse falar sobre ela, que é a 919 de O Livro dos Espíritos. Ninguém conhece, né? Eu sabia que seria dessa forma, por isso que eu trouxe. Porque quando a gente fala desse conhecer-se para poder fazer alguma coisa, porque tudo na vida é assim. Eu estou no primeiro dia do meu trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer a empresa. Eu tenho que tomar conhecimento, né? Eu chego para trabalhar o primeiro dia como doméstica na casa. Eu tenho que conhecer a casa. Alguém me coloca numa cozinha para preparar um bolo. Eu tenho que conhecer o que tem aí, quais os ingredientes que tem, qual que não tem, com que ferramentas eu posso trabalhar. Nós também precisamos nos conhecer. E quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, ele está perguntando, porque esses arrastamentos do mal é o que nós sentimos. Eu não disse agora há pouco? Nós só praticamos o mal porque nós sentimos desejo de praticar o mal. Ou sentimos desejo de algo que nos leva para o mal. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Mas nós praticamos. Qual que é o meio? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se. Nós precisamos nos conhecer. Santo Agostinho disse isso. Logo após essa pergunta, ele vai deixar o exemplo, porque ele não vai lá, joga só a resposta e sai de fininho, não. Ele diz: olha, eu estou falando que essa é a receita porque eu coloquei em prática. Eu fazia isso quando estava encarnado, toda noite, passando a minha vida em revista do que eu tinha feito. Se eu perguntar para cada um hoje aqui, vamos pensar só nesse domingo hoje, 21 de maio de 2017, vocês conseguiriam, da hora que vocês levantaram até agora, analisar quais os sentimentos que passaram pela mente de vocês? Pelo seu coração, que você teve que trabalhar ou você não se deu conta? Da hora que você olhou para a pessoa que acordou ao seu lado, a primeiro momento que alguém telefonou, se foi agradável, se não foi. Se o teu almoço com quem que foi alguma coisa boa, não foi, o que você estava sentindo. Se alguém falou alguma coisa que te magoou, será que você falou áspero com alguém? Você foi indelicado? Como que foi hoje? Vamos tentar pensar, vamos fazer essa reflexão. No dia, esqueçamos os outros dias, só hoje. Sabe por quê? Não só Santo Agostinho fez essa reflexão. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, de 1895 até 1897, ele seguiu à risca essa receita. Porque essa frase, te conhece a ti mesmo, estará no oráculo de Delfos. Muitas pessoas fizeram esse trabalho de reflexão de si mesmo. E deu resultado, é algo bom. Por isso que a gente tenta passar à frente. Porque o nosso pai da psicanálise, Freud, sabe o que ele fez? Não é para vocês fazerem isso em Auriflama, tá? Senão vocês vão andar
E de repente eles vão procurar aqui o pessoal da casa e falam, olha, a turma lá está louca. Ele andava com um caderninho. E quando ele se via diante de uma situação que ele achava interessante a forma como ele reagiu, ou a forma como ele agiu, ele anotava. E no final do dia, ele buscava no caderno. Porque hoje eu percebi que eu falei com cada um de vocês para analisar o dia de hoje, teve muita gente que olhou para cima. E diz a psicologia, quando a pessoa olha para cima é porque ela não está lembrando. Quem a gente diz assim, que quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece, é verdade? Então, muita gente olhou para cima, tipo assim, que será? O que será que eu senti? Então, Freud anotava num caderninho, para que ele pudesse analisar depois. E ele deixa na sua biografia dito que com essa análise ele adquiriu muitas virtudes. Ele deixou de repetir erros, ele deixou de ter reações que não condiziam com a sua natureza de pessoa que queria ao longo de sua vida se aperfeiçoar. Então é uma receita muito interessante, só que a gente tem que colocar em prática, nós temos que praticar. É fácil? Não é. Só que também não é impossível. Nós precisamos treinar. Alguns anos atrás, a doutora Heloísa Pires esteve na nossa casa. Fez uma palestra, depois da palestra nós estivemos junto com ela, num grupo de evangelizadores, que a nossa casa, o nosso trabalho principal é o da evangelização. Nós somos em 28 pessoas trabalhando na evangelização infantil. Nós temos, todo final de semana, em torno de 150, 160 crianças, com 12 salas de evangelização. E nesse dia nós estávamos com a doutora Heloísa, e ela falava para nós acerca dos sentimentos. E ela disse assim para nós de uma experiência que aconteceu na ACD, lá em São Paulo, que é uma instituição que cuida de deficientes físicos e mentais. Ela conta que numa aula prática, onde ela ia fazer um tipo de terapia com as crianças com deficiência mental, ela recebeu um grupo de estagiárias que trabalhariam ali pela primeira vez. Quando elas começaram o trabalho, a doutora Heloísa pegou uma bacia com uma massa de pão de queijo. E ela começou junto com as crianças, dividindo aquela massa, e as crianças preparando o pão de queijo. O que aconteceu? As crianças, conforme ia manuseando, manipulando a massa, descia uma pequena babinha, que é normal da criança com deficiência. Às vezes eles limpavam, continuavam manuseando, fizeram as assadeiras de pão de queijo, colocaram no forno. E a alegria das crianças, a hora que elas viam o pão de queijo crescendo, ganhando cor, a doutora Heloísa fala assim que é algo incomparável. Porque eles se sentem útil e ao mesmo tempo é uma alegria que brota em seus corações. E as crianças pegaram depois esses pães de queijo quentinho, já colocado em uma outra travessa, e começaram a servir a todos que estavam ali. Uma das estagiárias pegou o pão de queijo na mão, olhou para a doutora Heloísa, começou a chorar e saiu da sala. Todos se retiraram no final da aula e a estagiária voltou e disse: professora, a senhora me desculpa, mas eu não consegui comer o pão de queijo. Porque o primeiro sentimento que brotou em mim, naquele momento, foi o sentimento de nojo, de asco. Porque eu vi a criança manuseando aquela massa e a babinha dela caindo. E a senhora me perdoe, eu vi que todos comeram, mas eu não consegui comer. E a doutora Heloísa disse para ela assim: minha filha, tenha paciência e pratique. Continue a vir às aulas. Se aproxime das crianças e vá insistindo. Vai ter um momento que você vai sentir um amor tão grande por cada uma dessas crianças. Você vai sentir um desejo tão grande de ver o sorriso estampado no rostinho delas, que o teu asco, o teu nojo vai deixar de existir. Porque o teu amor, a tua afetividade vai crescer em conta de cada uma das crianças que estão aqui. E assim foi. E com o tempo a professorinha, iniciando o seu trabalho, foi se aproximando, e eu fico imaginando assim o dia que ela deu conta de sentar e comer o pão de queijo com as crianças. Porque é um sentimento, nós não vamos botar o dedo, nossa, você ficou com nojo, não. Gente, sentimento nasce, nós temos que trabalhar. Agora, essa lição da professora Heloísa Pires,
é uma lição preciosa para cada um de nós. Sabe por quê? Porque sentimentos inferiores nós só conseguimos mudar colocando, substituindo uma virtude na contrapartida, um sentimento superior, que é o que a doutora explicou. Quando nós amarmos, quando nós compreendermos, quando nós entendermos a limitação daquele que chega e nos ofende, nos trata mal, estaremos caminhando para o requinte do sentimento, que é o amor ensinado por Jesus. É isso que a doutora Heloísa estava ensinando para aquela mocinha. Um dia você vai amar, um dia nós vamos ser semelhantes e seremos capazes de substituir esses sentimentos que ainda permanecem em nós. Por exemplo, a inveja. Eu acho que aqui ninguém sente inveja, nem cobiça, nem ciúme, que os três estão bem ligados um com o outro, né? Mas nós vamos falar, porque de repente, né? Tem aí um lampejo, porque a inveja, que é você, né? Querer ser como o outro, ou a cobiça, que você quer ter o que o outro tem, ou o ciúme, que é você não querer dividir o que você tem com o outro, são sentimentos inferiores, que nós precisamos trabalhar. Olha para a carinha daquela companheira nossa. Uma, certo, a conquista dela é a infelicidade da outra. A outra, a sua infelicidade é a conquista daquela. Quando a nossa felicidade depende da infelicidade do outro, nós temos que analisar. É muito problemático isso. Nós temos que verificar. O ciúme é algo que tem que ser trabalhado na nossa intimidade. O ciúme é igual ao sal. O sal, se nós formos conversar com os médicos, especialistas, nós não devíamos usar ele de jeito nenhum. Ele é nocivo para a nossa saúde. Mas uma pitadinha do sal, a gente até tolera. Ao longo da vida pode trazer prejuízo, mas a gente até tolera. Agora, a criatura que vai salgando demais o alimento, ela vai cair num processo de enfermidade. O ciúme, às vezes a criatura sente e ela vai tolerando, vamos dizer assim, num grau pequeno. Mas nós precisamos analisar, sou ciumenta? Por que eu sou? Por que isso está acontecendo comigo? Porque às vezes, no caso da inveja, isso aí é até um impulso para que a gente possa crescer, possa melhorar. Eu olho para a blusa dela e eu digo, mas que blusa bonita, eu queria ter uma blusa dessa, né? Estou aqui cobiçando a blusa dela. Então, mas eu digo assim, onde você comprou? Quanto você pagou? E eu vou me esforçar para mim adquirir um produto igual àquela. É a televisão do vizinho, é o carro, é a bicicleta, é a moto. Tudo isso é um incentivo para que a gente possa progredir, adquirir as coisas. E esses atrativos do mundo, Deus colocou para que a criatura realmente progrida, evolua, e o mundo também. Agora, o problema é quando eu não meço esforços para eu ter aquilo que eu não posso ter. Aí esse sentimento já precisa ser trabalhado, já precisa ser controlado. A criatura, normalmente, ciumenta, invejosa, ela não se valoriza. Nós precisamos nos valorizar. Deus olha cada um de nós como um diamante. Nós podemos hoje ser um diamante coberto de lama, mas somos um diamante. E nós precisamos nos dar o devido valor. A criatura que traz esse sentimento, ela não descobriu ainda a sua grandeza espiritual. Ela está na dependência das coisas que ela quer adquirir, ou tem uma dependência, às vezes, afetiva da outra pessoa que ela está se relacionando. E nós não podemos carregar isso conosco. Nós somos espíritos e a nossa evolução é individual. Eu não posso fazer a evolução espiritual do meu marido e nem a minha mãe pode fazer a minha evolução espiritual. Ela está aqui, está sentada, dou graças a Deus por Ele ter me dado ela como mãe, porque muito do que eu sou eu devo a ela, pela educação maravilhosa que ela se esforçou para dar a Cristina, só que eu não vou poder me escorar nela quando eu estiver no mundo espiritual. Assim como André Luiz não pôde escorar em sua mãe. Ela seguiu e ele teve que fazer a sua trajetória. Então, assim é a vida. Nós precisamos observar o que se passa dentro de nós. Porque todos os sentimentos, eles vão encadeando.
Se nós não nos valorizamos, nós irritamos com facilidade, nós nos magoamos com facilidade. O sentimento de mágoa é muito nocivo à nossa vida. A pessoa que sente mágoa com muita frequência, que não consegue trabalhar esse sentimento, usando novamente, nós vamos lembrar o cinzel da boa vontade, porque a mágoa não condiz com a nossa condição espiritual. Se nós temos um mármore que é o mais puro e precioso, que é o sentimento, como que nós podemos manchá-lo com o sentimento de mágoa? Dizem os especialistas que a pessoa que sente mágoa com frequência, ela vai produzindo uma substância chamada cortisol. Isso vai baixando a imunidade do nosso corpo. Isso é grave. A pessoa pega infecção com mais frequência, os processos alérgicos e, às vezes, enfermidades fatais por conta de mágoa que está ali dentro da criatura e que ela não conseguiu trabalhar. Então, essa educação dos sentimentos vem fazer a cada um de nós a que possamos analisar o que se passa na nossa vida. Mágoa, má água. O que faz a água parada, a água ruim? Ali é lugar, é um ambiente de detritos, de sujeira, de tudo aquilo que pode causar malefício à saúde. Então, mágoa não condiz com a nossa natureza espiritual. A contrapartida é o perdão. É o perdão. Nós precisamos entender a importância do perdão na nossa vida. De compreender o outro. Ai, Cristina, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar. É importante você analisar. Porque o problema não é a criatura que te ofendeu, que te magoou. O problema é você se magoar com tanta facilidade. Ai, Cristina, mas tem coisa que a pessoa faz que não dá para a gente entender, para a gente aceitar. Ninguém está pedindo para você entender nem aceitar. Dalai Lama, um líder espiritual indiano, certa feita foi questionado por que os chineses, haviam roubado aquela faixa, tem uma faixa de terra entre a Índia e a China, Timbé. E os chineses entraram e tomaram conta daquele local, que era um local de grande produtividade, de grande comércio, que fez uma falta danada para o povo indiano. E aí perguntaram para o Dalai Lama, olha, você perdoa os chineses por isso que eles fizeram? Ele disse sim. Eu perdoo e aconselho meu povo, em qualquer época, estender as mãos aos chineses. Eu perdoo, só que eu não estou de acordo com o que eles fizeram. Ele não estava de acordo. Perdoar a criatura não é aplaudir, não é ser conivente com aquilo que ele fez. É você perdoar, é você tentar não armazenar no teu coração essa mágoa, porque a mágoa é um veneno que às vezes você está desejando que o outro morra, mas ele vai fazer mal somente para você. Então nós precisamos trabalhar, não convém. Então o perdão, ele faz uma parte importante dessa educação que nós precisamos ter. A cólera também é algo que está aqui no roteiro da nossa fala, mas eu sei que aqui vocês não têm esse problema, Que ninguém se irrita, ninguém tem assim problemas com essa situação, mas nós vamos falar para vocês no sentido de que nos vacinemos contra ela. Dias atrás eu estava na cidade da minha mãe, de Aporã, e ouvi um amigo falando sobre a cólera de forma muito legal, que é o Chico, lá de Fernandópolis. E o Chico dizia assim, gente, toda vez que eu vou falar da cólera, eu lembro do incrível Hulk. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e realmente é uma realidade. Porque a hora que nós estamos irritados, e eu falo nós, porque todos nós, de uma forma ou de outra, perdemos ali, a linha, perdemos o carretel em determinado momento. Então, e nós ficamos irritadiços. O Evangelho fala que nós mudamos a nossa fisionomia, porque o sangue corre nas veias, porque nós não admitimos muitas vezes uma contrariedade. A cólera é resultado da nossa insatisfação diante daquilo que está acontecendo. Quem assistiu o filme O Incrível Hulk,
que foi aí alvo da nossa infância, se lembra disso. O que acontecia com aquele moço bonito, de aparência legal? Quando ele se irritava, se transformava num verdadeiro monstro, porque ele ia estourando os botões da camisa, o rosto se transformava. Então, quando nós estamos irritados, lembremos disso. Gente, será que eu estou a ponto de virar um Hulk? Essa não é a minha condição espiritual. Então eu preciso trabalhar, eu preciso analisar que isso não faz bem. E normalmente nós nos irritamos com as pessoas. É difícil a gente se encolerizar nós conosco mesmo. Aqui o rapaz está com raiva do computador, a internet devia estar ruim, alguma coisa, e ele queria jogar. Você já sentiu isso, Aparecido? Vontade de jogar o computador no chão? Não. Melhor não comentar. Exatamente. Eu sei o que é essa tecnologia, gente. Principalmente para nós que não conseguimos, né, atuar bem. Olha, quando nós pedimos perdão e a pessoa não perdoa, nós temos que insistir ou fizemos a nossa parte. Chico Xavier tem uma fala que vem de encontro a essa pergunta desse irmão. Da onde que é? Porque, olha, ele diz assim, quando nós chegarmos no mundo espiritual, se encontrarmos um irmão à nossa frente, que seja ele que baixe a cabeça ao nos encontrar. Que nós tenhamos a nossa consciência tranquila diante dele e possamos olhá-lo de frente. Então, se nós temos algo a tratar com o nosso irmão, porque Jesus disse assim para nós, vá, né? Encontre o seu irmão e se acerte com ele enquanto estás a caminho. A caminho que significa enquanto estamos aqui na vida material, porque na vida espiritual é muito mais complicado o reencontro. Então, quando eu peço perdão, eu já fui, eu já me expliquei. Muitas vezes a criatura teve uma atitude por fraqueza sua. Ela não sabia que estava agindo errado, ou ela falou algo sem pensar, e o outro não aceita o seu perdão. Espere um tempo, torne a solicitar, e se isso não acontecer, segue a vida. Só que segue a vida sem mágoa com aquele outro que não te perdoou. Segue a vida orando por ele, desejando o bem a ele, e na primeira oportunidade que você tiver de auxiliá-lo, auxilie. É a única forma. O amor cobre uma multidão de pecados, disse o apóstolo. Então é a única forma. Na Bíblia está até diferente. Quando nós pegamos lá o Evangelho de São Lucas diz assim, olha, se você tem que se retratar com o irmão, você o procure primeiro sozinho. Depois, se ele não aceitou, você chame alguém, vai junto com alguém e peça desculpa. E aí, se ele não aceitou, você vai comungar com Deus e dizer a Deus, Senhor, eu fiz a minha parte, agora entre o Senhor e ele. Então, eu acho que é Guaranésia. Então, minha irmã, é essa a receita. Tente novamente. Se não der certo, caminhe a vida. A espiritualidade há de preparar um reencontro para que as coisas se acertem. Se na tua consciência está tudo ok, você está bem consigo mesmo, porque o único tribunal que nós iremos encontrar na vida espiritual é o da nossa consciência. Então, o outro não perdoou, mas você está em paz, você fez o que você podia. Então, segue a vida, correto? Agora, nós lembramos ainda que no caso da cólera, meus irmãos, além de nós ficarmos parecidos com o incrível Hulk, né, mudarmos a nossa fisionomia, fisicamente, dizem os pesquisadores na área da medicina, que o nosso fígado avoluma, cria problemas físicos, doença. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós vamos passar um videozinho agora,
sobre uma situação normal na nossa vida. E essa luz, pode deixar assim, não vai atrapalhar a qualidade não. E eu gostaria que vocês analisassem. Vocês vão analisar esses 4 personagens. E nós vamos observar que um já fez a sua educação dos sentimentos. Para que ele possa evoluir, para seguir a vida. Vamos observar com carinho. Meus irmãos, é um curta pequeno, mas que dá para a gente entender mais ou menos a condição espiritual desses nossos irmãos. Por quê? Na vida, muitas vezes nós agimos assim. Nós somos teimosos, nós queremos ter razão, nós não cedemos. Nós entramos em dias de grande tormento na vida, que são os tormentos voluntários, porque nós não queremos perder. Eu sou assim, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ali era uma ponte que os dois tinham que transpor. Mas na vida nós encontramos muitos obstáculos que, se nós cedêssemos como aquele personagem, dá para ver qual deles está com sentimentos plenamente educado. Foi o que queria ser o que? Feliz e não ter razão, e cedeu, se abaixou, se humilhou, deixou. Para muitos ele foi um tonto, ele foi um tolo, ou como diz o sacerdote lá para Jesus, os tolos e os idiotas estão por todos os lados. Mas o que importava? Ele tinha um objetivo, ele precisava passar, ele precisava seguir. Gente, nós precisamos seguir, nós precisamos passar pela vida e passar bem. É melhor você ser feliz do que você ter razão. Isso aí é dentro do nosso lar, é no relacionamento conjugal. Tem uma bronquinha, um diz eu não cedo, o outro também não cede. E algo que poderia terminar naquele dia, amanhece e um está virado de bico com o outro. Diz que pior que pão amanhecido é briga amanhecida de casal. Então a criatura vai arrastando isso. Às vezes um dia, passa 20 dias, o casal nem sabe porque brigou. Mas por quê? Um não cede, o outro também não. E às vezes cai, né? Às vezes cai, às vezes a criatura se perde. Isso é no ambiente de trabalho. Quando nós não entendemos que bom seria ceder um pouco, ajudar um pouco o outro. Hoje nós estamos numa época que nós precisamos analisar a nossa vida. Ah, não, na minha casa eu mando
e quero ser obedecido. Está lá no Evangelho. E sou detestado. O que adianta? E o trabalho da afetividade. Então nós precisamos observar o que nós queremos da vida. Ceder. Nós vamos no fórum, conversamos com alguns colegas e nós observamos aqueles processos que estão em andamento, porque um não cede e o outro também não. É 30 centímetros de muro. Uma briga de 5, 6 anos no fórum, porque um não cede. O que é 30 centímetros de muro? Ou então aquelas heranças em que se pega uma propriedade rural e fica ali 3, 4 irmãos, cunhada, cunhado brigando, porque tem uma cerca aqui, porque naquela propriedade tem a água, todo mundo quer onde tem água, ou a pessoa quer aquele outro lado porque passa a estrada, e aí fica, às vezes de uma geração passa para outra. Meus irmãos, nós somos usufrutuários dos bens terrestres, nós não vamos levar nada. E perdemos os afetos, as criaturas que estão plantadas junto de nós nessa vida. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender. Nós precisamos ceder. Às vezes nós perdemos hoje. Passamos como bobo hoje. A pessoa diz, você fez um mau negócio. Mas deu para tirar algo? Deu para seguir a vida? Que bom. Se o outro levou vantagem, se o outro passou a perna em você, é o problema dele, com ele mesmo, diante das leis da vida. Não criemos sofrimento voluntário. Trabalhemos no dia a dia para ter a nossa consciência tranquila. Para que nós vamos ficar nos pegando um com o outro por causa de coisas que nem nos pertencem? Analisemos, observemos essa situação, para que a gente possa entender o importante que é, também com o cinzel da boa vontade, eliminar o egoísmo que ainda gira na nossa vida. O egoísmo é algo muito grave, muito grave. Diz a irmã Rosália no capítulo 9, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Caridade Moral e Caridade Material, que a criatura humana precisava primeiro observar aqueles que estão ao seu lado, porque da mesa do rico daria para alimentar muitos pobres. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa indiferença ao outro. Cristina, mas o importante é a minha família, o importante é meus filhos. Eu sei que importante é a tua família. Eu sei que o seu filho pode estar na melhor escola, ele pode estar vestindo a melhor roupa que você pode dar, ele pode consultar o melhor médico, mas nós precisamos lembrar que nós não seremos felizes, que não construiremos essa obra divina dentro de nós, se nós formos indiferentes à dor que passa lá fora. Então nós precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo de diferente, fora do âmbito da nossa casa, para aliviar a dor daqueles que caminham junto de nós. Isso é muito grave. Nós precisamos compreender essa realidade e entendermos também que quando nós falamos em caridade, nós precisamos lembrar da caridade moral com relação aos outros. É calar para o mais tolo falar. É deixar-se surdo ou mudo para aqueles que chegam de nariz empinado, achando que pode mais do que os outros. A irmã Rosália diz assim, que ela não tem noção da alegria que ela experimentou quando chegou no mundo espiritual e ela viu muitos que se achavam acima dela numa condição inferior. E qual não foi a sua alegria quando ela pôde abraçar aqueles que ela havia beneficiado na prática da caridade. Então nós precisamos observar. É a história daquela rainha. Rainha eu fui, rainha eu acreditei chegar no mundo espiritual. E qual não foi a minha surpresa ao ver os meus subalternos numa condição muito superior à minha. Então nós precisamos ficar atentos, ver o que nós queremos, o que nós pensamos da vida. Porque a caridade, ela precisa ser trabalhada, que é a contrapartida. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro que gostaria que vos fosse feito. Mas que outro? O outro é o outro. Eu não estou trabalhando, eu não estou cuidando da minha vida. Eu não estou tendo que ralar no dia a dia para me dar conta da minha vida. Então o outro que se lixe. Não é bem assim. Não é bem assim. Esse dia me mandaram uma mensagem do WhatsApp que eu achei muito legal. A pessoa colocou assim, olha, fique atento ao outro. Porque para você nascer, você precisou do outro. Da mamãe, do papai.
Olha, o primeiro banho na tua vida foi dado por outro. A primeira alimentação também foi dado por outro. O teu pão de cada dia não importa o trabalho que você tenha, você depende do outro para ganhar o teu salário. Em todas as atividades tem o outro. E quando você desencarnar, quando você morrer, você vai deixar tudo o que você tem para o outro. Você não vai poder levar. Se o primeiro banho foi dado pelo outro, o teu último banho também depois de morto é o outro que vai te dar. Você não tem condição de fazer nada. Então você tem que ficar esperto. O outro é muito importante na sua vida. Se o outro é importante na sua vida, eu vou pedir um tempinho a mais para vocês observarem esse exemplo que nós devemos seguir. O senhor me impressionou, veja, mas não consegui. Ainda me deve 80 suicídios e 500 pessoas. Todos estão convocados para o jogo de amanhã, menos ele. Obrigado. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é? Faço uns suicídios também. Eu também faço alguns. Nós temos um treinador maior que é Jesus. Nós precisamos entender que o sentimento de piedade, de compaixão, precisa ser trabalhado no nosso coração. Aquele companheiro de equipe saiu à frente porque no coração dele, ele não deu conta de saber que no outro dia todos estariam para um final de jogo e aquele irmão não estaria. Ele viu naquele rapaz que não deu conta de fazer o que precisava ser feito, um irmão, um pai, alguém muito ligado a ele. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Chico Xavier, ele tinha o mesmo tratamento com os irmãos e com aqueles que ele descia pela favela de Pedro Leopoldo de Uberaba, vendo por que eles não conseguiam pagar a conta de água, por que eles não conseguiam pagar a conta de luz, por que eles não tinham o necessário para comer, por que eles precisavam de alguma forma da ajuda de um e de outro. Nós precisamos, de alguma sorte, mudar isso na nossa intimidade. Se a dor do outro não está nos incomodando, é porque o sentimento nosso precisa ser educado, precisa ser trabalhado. O nosso treinador maior espera que nós tomemos a dianteira. Ali eram 6 jogadores. Um saiu na frente e ele conseguiu contagiar os outros. Nós só temos que dar o primeiro passo para que a gente possa contagiar as outras pessoas e aí nós fazermos a diferença. E nós educamos os nossos sentimentos fazendo essa diferença. Porque hoje em dia, quem não está dando conta de fazer essa educação,
está ficando para trás. Durante muito tempo, o coeficiente de inteligência de uma criatura era muito importante. Você chegava numa empresa de recursos humanos para pedir emprego, você entregava o teu currículo e queria saber única e exclusivamente da tua capacidade, da tua qualificação. Hoje não. Hoje a criatura, além de fazer brilhar o cérebro, não é difícil. Basta uma boa memória e uma biblioteca à disposição. Difícil é fazer brilhar o coração. A criatura tem que ter calma, alegria, saber ouvir. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Dias atrás, um amigo me ligou pedindo para auxiliar o filho que estava desempregado. E eu disparei e-mail para vários colegas pedindo emprego para ele, com seu currículo junto. E ninguém me respondia e eu liguei para procurei saber, olha, eu mandei, o garoto está precisando, está desempregado. E ele disse para mim, Cristina, vai ser muito difícil arranjar emprego para esse garoto. Porque aqui na cidade todo mundo conhece. É um menino arrogante, prepotente, com dificuldade de relacionamento. Precisa primeiro ser trabalhado isso. Gente, dói na alma saber algo dessa natureza. Porque a criatura hoje em dia, tanto no trabalho, quanto dentro da casa espírita, quanto dentro do lar, ela precisa saber trabalhar em equipe. Ela precisa saber se relacionar com os outros. Ela precisa saber de mudar. Hoje você tem que ajudar o fulano, não vai dar para você ficar aqui. Ela tem que saber tolerar as pessoas que estão ao seu derredor. Porque se ela não tiver esse jogo de cintura, se ela não se moldar à atividade, vai ter sérios problemas na vida material. Imagina na vida espiritual. Então nós precisamos urgentemente educar o sentimento das nossas crianças, dos nossos jovens, das pessoas que moram junto conosco, não passar a mão, tomar cuidado com aqueles que chegam de narizinho empinado, fazer e verificar que existem pessoas em outras condições, que ele tem que incluir essas criaturas em sua vida. Se ele é um expert em tecnologia, em matemática, em português, em biologia, ele precisa entender que alguns têm as suas deficiências e que ele está plantado no mundo para ajudar aqueles que têm uma dificuldade que ele às vezes não tenha. Porque aí essas criaturas vão aprender a ter um autocontrole. Aquele menino que se irrita, aquele menino que se joga em cima da professora, aquele menino que tem um ataque de cólera, aquele menino que de repente pega um revólver e dispara, ou bate nas esquinas, é aquele menino que não foi educado no momento certo nas suas atitudes. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos observar a nossa responsabilidade, não passar a mão na cabeça. Nós podemos até achar bonitinho, mas não está certo. Nós podemos até achar engraçadinho, mas não estamos trabalhando para fazer aquela criatura feliz. E nós gostaríamos de lembrar que Kardec já sabia dessa educação do sentimento, quando ele escreveu essa frase que nós devíamos ter no nosso guarda-roupa, na cozinha, em todos os lugares. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O que são as más inclinações? É os sentimentos inferiores que nós ainda trazemos. Se nós queremos ter a companhia de Jesus, vamos lembrar do que ele disse. Eu gostaria que vocês gravassem essa tela. É como se Jesus olhasse para cada um de nós e dissesse assim: meu irmão, você tem um mármore puro e precioso, que é o sentimento. Usa do cinzel da boa vontade. Eu estou com você. Eu não vos deixei órfão. Eu estou aqui e eu estou enviando a todos os instantes os recursos para que você vença e seja feliz. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Que assim seja.